Olá, pessoal. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do tempo. Até porque em matemática vocês vão trabalhar sobre as medidas do tempo, vocês vão falar sobre as medidas do tempo. Então, a gente está fazendo uma maneira de trabalhar de forma interdisciplinar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da história do tempo e em matemática as medidas do tempo, ok? Bom, coloquei aqui para vocês umas imagens, e aí o que tem a ver isso com a história do tempo, com o passar do tempo? Como podemos saber que o tempo passou? Tem a lua, um relógio de água. O que é um relógio de água? Vocês já pararam para pensar? Já ouviram falar sobre isso? Um relógio de ponteiros, ainda tem até hoje, bem usado, bastante usado. Uma ampulheta, que também é usada para medir o tempo, à medida que os grãos de areia vão caindo, a ampulheta vai marcando o tempo. Um relógio de pêndulo, que antigamente era bastante usado, hoje só a nível de colecionador mesmo. E o sol. O sol também marca o tempo? Sim. E nós vamos começar a ver um pouquinho mais, nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Qual a influência da Lua e do Sol nessa marcação do tempo, tá bom? Aqui, o que será isso, essa imagem? É um relógio, ó. Primeiro, no número 1, tem ali um relógio de água, que a água vai caindo ali em cima e ela vai caindo no outro recipiente. E aí esse outro recipiente, enquanto a água vai caindo, vai marcando esse tempo. É mais ou menos parecido com uma ampulheta, né? Só que na ampulheta cai grãos de areia. No relógio de água, é a água que vai caindo também por uma parte bem menor do que a parte que entra a água. Isso tudo a gente vai averiguar. E quem estiver bastante curioso, bastante interessado, pode pesquisar, né? Porque quem pesquisa, quem lê, a gente sabe que fica muito mais esperto, né? Sai na frente, como a gente costuma dizer. No número 2, um relógio de pêndulo, ele tem ponteiro e tem o pêndulo. Então, também era um modelo muito usado antigamente de relógio. Número 3, um relógio de bolso. Ele tem essa cordinha porque colocava no bolso e tirava assim para poder ver a hora. E ele tinha como se fosse um estojinho, ele abre e fecha, né, para mostrar a hora. E esse também é bastante antigo. E aí a gente vai vendo a evolução desse relógio, até nos relógios de hoje ultramodernos, né? iWatch, né? Eu acho que é um dos mais modernos que a gente tem hoje. Mas aqui a gente está trabalhando a evolução desse relógio. Aí tem ao lado no número 4 de ponteiros, né? Um relógio normal que tem de parede, tem despertador, até hoje ainda tem, ainda é fácil de encontrar, né? Tem o número 5, que é um outro tipo de relógio que é com de acordo com a lua, com a energia, enfim. E aí a gente vai ver isso bem de pertinho, que tem relógios que eu confesso que a gente precisa pesquisar muito para entender o funcionamento, como que é. E lá em cima o relógio do Sol, que é de acordo com a posição do Sol, né? Aquela sombrinha que o Sol faz, ele vai marcando o horário, vai marcando as horas, né? Quando o Sol nasce, ele está numa posição. Quando o Sol se põe, ele está em outra, porque a gente sabe que a Terra vai girando, vai movendo. Então, tanto o Sol quanto a Lua, eles vão saindo. A gente não sente, a gente acha que está parado, mas não, a gente está movendo lentamente junto com o nosso planeta. E aí, tanto o relógio da Lua, tanto o relógio do Sol, tem essa, vamos dizer, essa funcionalidade, né? Porque é de acordo com a posição que o Sol está, tá bom? Então, com o Sol a gente consegue perceber pela sombra, né? Onde a sombra do Sol bate, ele vai marcando as horas. Mas por que faz essa sombra?
é de acordo com a movimentação que o Sol faz, ok? Isso vocês podem observar da janela da casa de vocês. Às vezes de manhã o Sol bate na janela da sala, aí à tarde bate na janela de um outro cômodo, né? Ou não consegue ver, dependendo da posição da casa, do apartamento de vocês. Por quê? Porque ele vai girando e vai mudando de posição. A mesma coisa funciona com esse relógio de sol. Ele vai girando e aí vai mudando as horas de acordo com o que o tempo passa, ok? A gente pode até sugerir de tentar fazer um relógio de sol, tentar fazer uma ampulheta. Quem sabe, na próxima aula, a gente faz um exercício, uma tarefa dessas, que é bem legal, para a gente experimentar exatamente como é que funcionam essas coisas que para a gente parece um pouco distante, mas não é. Isso faz parte da nossa história, tá bom? Então, acesse o link abaixo e descubra um pouco mais sobre como surgiu o relógio. Acessando esse link, vocês conseguem ver um videozinho do YouTube mesmo, que nós colocamos porque ele fala um pouquinho dessa evolução, ok? Aqui tem um exercício para vocês fazerem, coloquei bem simplesinho mesmo para vocês fazerem uma pesquisa da linha do tempo de cada um. Então, faça uma pesquisa nas fotografias que você tem desde quando nasceu. Observe como você era em cada época de sua vida. Aqui é só um modelo, não precisa imprimir, nada disso. O que é importante, vocês vão ver as orientações e vão fazer. Pode fazer no caderno, pode fazer numa folha em branco e colar no caderno, porque tem desenho, então é bacana, né? Fazer em folha branca. Então, diz assim: peça para um familiar escrever alguma coisa importante sobre você em cada idade. Desenhe você aqui com 1 ano. Aí você vai fazer o seu desenho com 1 aninho. Olha a foto com 1 aninho e tenta desenhar parecido. E embaixo pergunta para um familiar, para um irmão, para a mamãe, para o papai, alguma coisa que aconteceu. Pode ser que aconteceu naquela foto de 1 ano, pode ser que não esteja na foto, mas que tenha sido marcante, né? Depois desenho você aqui com 2 anos. Aí vai fazer o outro desenho com 2 anos, porque a gente vai crescendo, vai mudando. Tudo isso é influência do tempo. Isso que a gente quer mostrar. A mudança, a história do tempo vai modificando, né? A gente modifica, né? E como a gente vai evoluindo. A gente mostrou a evolução do relógio e a gente vai falar um pouquinho da nossa evolução também, né? Como pessoas mesmo. Desenhe você com 3 anos, desenhe você com 4 anos. E em cada desenho, pede para algum familiar falar alguma coisa importante de cada fase de vocês, tá bom? Isso é um exercício legal em família e é bem gostoso de fazer. Agora peça para um familiar escrever aqui alguma coisa importante sobre você no dia do seu nascimento. Então, isso é muito legal, porque é um exercício que a gente traz uma memória afetiva lá para o dia que vocês nasceram. Às vezes, coisas que vocês nem sabem. E então é importante saber, tá? Então, vamos lá, façam esse exercício com bastante capricho. Nossa proposta de casa vai ser essa folhinha, esse exercício. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tchau, tchau, pessoal!